Olá, seja bem-vindo a mais um Pod Bênçãos para você, o podcast Bênçãos para você. Não é isso, Ayane? Com convidados especiais, com assunto especial. Quem tá chegando aqui? Exatamente. Hoje tem conhecimento, tem história boa, porque a gente tem dois convidados aqui muito especiais. Começar pela professora doutora Suzete, que tá aqui com a gente. Ela que, lidera aí essa área de Ministério Infantil para Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, para as igrejas, e é ela que dá dicas para os professores, para os pais. Hoje vai ter muita coisa boa aqui, não é isso, professora? Seja bem-vinda! Isso mesmo, muitas bênçãos. É uma alegria estar com vocês. Professora, você tem uma... Não tá sozinha. Daqui a pouco a gente apresenta quem tá aqui do lado. Exatamente. Mas a gente quer saber mais, Mais um pouquinho, né, professora? Você tem uma carreira longa aí na área de educação, principalmente. Eu acho que casou muito bem, né? Essa questão de Ministério da Criança, Infantil, Adolescente, com educação. A gente tá na linguagem certa. 28 anos na área de educação e é um privilégio poder servir a igreja agora na formação de professores, na orientação de crianças e adolescentes no caminho do Senhor. Qual é a área do doutorado mesmo? Eu fiz o doutorado na Universidade Presbiteriana do Mackenzie em distúrbios do desenvolvimento. Uau! Muito bom. Então tem papo profundo hoje, muito também, legal. Né? Bom, para acompanhar aqui a conversa com a professora Suzete, também estamos recebendo aqui o pastor Marcos Santiago, mestre. Marcos Santiago recentemente, né, conquistou aí a titulação. Parabéns, pastor Obrigado. Marcos Santiago, mais conhecido como pastor Santiago, né? Também queremos saber um pouquinho da tua trajetória, te conhecer um pouquinho para a gente poder, depois disso, bater um papo especial aqui. Legal, eu sou mineiro, comedor de pão de queijo, gosto do que os mineiros gostam, de comer, de receber gente, de abraçar pessoas. Tenho a alegria de ser pastor para a Igreja Adventista e servir a igreja também na área de formação de professores, de desenvolvimento de projetos para as áreas de missão, para que a gente tenha cada vez mais o evangelho do reino sendo expandido. E tenho a alegria de ser mestre, né? Mestre, porque sou pai, mestre para os meus filhos. Ao mesmo tempo, eu tenho a alegria de ter cursado um mestrado em missiologia, para a gente aperfeiçoar cada vez mais como alcançarmos mais pessoas para o reino de Deus. Perfeito, sejam bem-vindos. Vai ser muito bom poder conversar com os dois, não é isso, Ayane? Isso mesmo, e você viu que eles são dois educadores educadores. E já dá para saber mais ou menos o que é o assunto hoje. Hein? Aliás, algo os liga, né? Deixa bem próximo aqui a ideia de que os dois, obviamente, trabalham na Igreja Adventista nessa área de escola sabatina, de ensino, né, de cuidado, estão, né, cuidando inclusive de muitos professores aí que nós temos na escola sabatina. E falando em escola sabatina, que vai ser esse tema, né, essa vai ser aí a nossa conversa. Esse não é um assunto recente, né? Escola sabatina é algo antigo na Igreja Adventista, é isso, pastor Santiago? Bem antigo. Fala antigo, né? Antigo? Eu não sei se o pessoal que nos acompanha, quando a gente fala antigo, se eles pensam em 20 anos, 30 anos, mas a gente está falando de mais de 170 anos de história de escola sabatina na Igreja Adventista. Esse foi um presente de Deus para a nossa denominação, que foi influenciada pelos batistas do sétimo dia, uma denominação mais antiga que já tinha a escola sabatina, e por influência deles a gente adotou também esse sistema, que é escola por ser um ambiente de ensino-aprendizagem e é escola também por ser uma oportunidade em que professores, alunos se reúnem, sendo eles pais, sendo eles amigos, mas também sabatina, não porque ocorre no sábado apenas, é porque é um sistema de repetição. Então é aquela sabatina, sabe? Eu pergunto, você responde, e isso acontece em casa ao longo da semana, junto aos pais, e no sábado há uma sabatina, que é uma repetição de ideias, de conceitos, de conteúdos. E isso tem, lógico, né? Muitos estão nos acompanhando aí e tem aquela lição, né? Eu tenho esse guia de estudos e tal. Isso vem desse tempo, de muito tempo. A igreja já trabalha com isso há muito tempo. Sim. Esse método, né? Vamos lá, o guia, esse material, né? Esse guia de a gente chama de né? lição, né? É um auxiliar. Desde 1852, um pioneiro da Igreja Adventista, pastor Tiago White, ele estava numa das suas diversas viagens e ele estava preocupado porque a Igreja Adventista ainda não tinha esse nome.
ela não tinha uma organização, mas já era um movimento de congregações em diferentes lugares, e naquele momento embrionário, inicial, muitos tinham interpretações diferentes sobre textos bíblicos, e a preocupação dele era, esse povo tem que se unir, não dá para a gente chamar-se adventista, mas pensando diferentemente sobre a Bíblia. Então ele criou um guia de estudos, uma revista com perguntas e respostas. Os pais usariam isso nos lares, junto aos filhos, ao longo de todos os dias da semana, e no sábado as congregações, as comunidades se reuniriam e ali eles então fariam a revisão daquilo que os pais estudaram em casa com os seus filhos. E desde então a gente tem esse guia orientador. O primeiro guia foi sobre o sábado, que era um dos temas mais preocupantes para que o grupo se unisse em torno de uma ideia bíblica. E desde então nós somos adventistas em quaisquer lugares do mundo, em diversas culturas, estudando a Bíblia numa mesma perspectiva de crença, de fé. E o mesmo assunto. O mesmo assunto para todo mundo, né? Isso é encantador. E aí, Ayane, você já estudou sua liçãozinha? Lembrou do seu período aí? O pastor Marcos Santiago estava contando ali de história, né, da escola sabatina. Eu não posso deixar de lembrar da minha escolinha, né? Desde pequenininha ali eu ia para a escolinha e eu lembro da minha professora que a gente chegava, tinha uma igrejinha, tinha um espelho colado e a gente cantava musiquinha. Quem chegou à igreja aqui, que eu não vou cantar agora, tá? Vou poupar vocês, agora meu tá? coração... Até pra não virar corte, né? Exatamente. Mas assim, eu me lembro desse momento e um momento muito legal que a gente esperava é que a professora, ela fez 2 cantinhos especiais na escolinha, que era o cantinho do saber e o cantinho do sabor. Aí a gente decorava o versinho da lição e ganhava um lanchinho especial. E aí a gente ficava muito animado para esse momento, ter aquele carinho dela. E até, juntando isso com o que o pastor Santiago falou, eu queria até perguntar a Suzete, né? Professora Suzete, isso era da minha época, né? Eu não sou tão velha assim, mas já tem um tempinho. E eu enxergo hoje que as coisas mudaram, né? Eu tenho 2 filhos, um de 14 e outro de 6, e que os métodos vão mudando, as coisas vão evoluindo, né? Os professores continuam com a criatividade, que, olha, é muito bacana ver a criatividade dos nossos professores hoje da escola sabatina. Mas vai mudando, isso acontece, é normal, vai, né? Mudando porque, na medida que nós nos desenvolvemos, e a educação também tem se desenvolvido, correntes pedagógicas têm surgido, a igreja também tem se atualizado. E vocês acreditam que isso que o pastor falou do primeiro estudo, nós temos currículo na escola sabatina. Os conteúdos são organizados de uma maneira sistematizada para alcançar um objetivo. Então, na sua época e na minha época, o currículo era baseado em histórias da Bíblia. E nós decorávamos versos da Bíblia. Depois, em 2000, a igreja percebeu a necessidade de ter um currículo mais dinâmico, mais voltado para o estilo de aprendizagem. E aí entraram dinâmicas e aplicação. E o grande spoiler da conversa que nós estamos tendo neste momento é que teremos um novo currículo que será implantado em 2025. Esse currículo vai se chamar Vivos em Jesus. É legal, professora, pensar... Talvez o pessoal que está ouvindo pensar em currículo. Você falou de currículo, eu pensei a primeira vez que eu fui procurar um emprego. Isso mesmo. E quando a gente fala de currículo, né, em termos mais do significado da palavra, é um caminho. É um caminho a ser percorrido. Essa é a ideia, a tradução mais literal de currículo seria isso. É um caminho a ser percorrido. E aí quando você cita qual é o tema principal desse currículo, ele continua sendo o mesmo caminho. Lá em 1852, o caminho era Cristo. A palavra de Deus era aquela que faria com que a igreja, né, faria com que a igreja ela fosse orientada, e hoje continua sendo a mesma coisa. Então, quando a gente está falando de currículo, a gente está falando desse caminho, por onde a gente vai tomar decisões, por onde a gente vai passar com as crianças e onde a gente vai levar essas crianças em termos de um destino certo, que é Jesus. Eu fico pensando assim, eu já estou lembrando lá em casa, né? E a dona Janaína lá, ela, lógico, também cuida de uma salinha, acho que é assim que a gente ainda diz, né? Cuida de uma salinha e tal. E tem lá manuais orientando, direcionando, como preparar o conteúdo, como lidar ali com a classe e, claro, até mesmo
de que forma a gente pode, né, aplicar aquela informação, aquele conteúdo na classe. E isso funcionou durante um bom tempo, né? E, lógico, tem vários nos ouvindo aí e estão pensando no seu preparo, mas é disso que a gente vai conversar, né? Esse preparo, essa condução vai ser diferente. Quando a gente fala de currículo das unidades da Escola Sabatina, nós estamos falando de um conjunto de conhecimentos, de conteúdo que é elaborado por uma equipe de especialistas em educação. E é previsto uma metodologia que vai ser desenvolvida e tudo que vai compor. Qual é o papel do professor nesse currículo? Qual é o tipo de aluno ou criança que a gente quer formar como objetivo final dessa proposta? E essa proposta é a salvação. Preparar crianças para se encontrarem com Jesus no reino do céu. Preparar os adolescentes para o encontro com o seu Salvador. Então, esse novo currículo ou esses outros currículos tinham sempre esse mesmo objetivo. Preparar, era o ensino, e compõe um currículo a música, o ambiente, a metodologia, o conteúdo. É uma série de coisas que está no manual que você acabou de mencionar, que a sua esposa lê para preparar a lição da Escola Sabatina. Enfatizou ler aí, porque como bons brasileiros, a gente geralmente não lê o manual, mas olha só, a gente vai ser mais do que brasileiro. Nós somos adventistas, é importante a gente ler o manual. Eu também gostei de uma conversa que a gente teve um pouquinho antes de começar a gravar aqui, né? Foi interessante sublinhar que não quer dizer que o anterior, não é isso? Era ruim ou estava errado, não é isso, pastor Santiago? Exatamente. Mas é uma perspectiva diferente para essa realidade, é isso? Exatamente, porque a igreja, veja, aqui a gente está aqui num momento em que a gente sente-se forçado a falar, por exemplo, classe. A classe da Escola Sabatina, e aí a gente fala unidade. É porque a igreja, ela vai aperfeiçoando o seu entendimento da melhor forma para que nós experimentemos esse desenvolvimento espiritual. Então, por exemplo, o termo classe. Hoje, dependendo do uso dele, ele pode gerar uma discriminação, classe social, classe A, classe B. E a igreja entendeu que nós somos uma unidade, uma única igreja em qualquer país. Então, o termo unidade, ele envolve mais, ele engaja mais. E quando estamos falando de mudança curricular, é também isso. A igreja entendeu que passou a conhecer melhor o ser humano, né, professora Suzete? Sim. E esse ser humano, nas suas potencialidades, ele hoje é entendido, compreendido, com eu diria assim, com competências diferentes, habilidades diferentes. E a igreja, ao estudar tudo isso, ela tem usado a melhor forma para que a Bíblia, a nossa sagrada Bíblia, os nossos princípios sejam apreendidos das melhores formas para esse novo ser humano, para essa nova sociedade que a gente é hoje, né? Pastor, olha que interessante o que você acabou de falar. Esse entendimento da igreja, ele está em conexão com os últimos descobrimentos, os últimos estudos e pesquisas sobre os métodos de aprendizagem, como que a criança aprende. E, antigamente, a aprendizagem era baseada na memória. Como a gente falou, nós íamos para a igreja e decorávamos versos bíblicos. Aplicávamos depois esses versos às nossas práticas, ao nosso cotidiano. E hoje, esse novo currículo Vivos em Jesus, ele é fundamentado em 3 pilares, que no caso nós vamos ter todo o conteúdo, toda a metodologia baseada nesses 3 pilares, que seria a graça, desenvolvimento de caráter e missão. Mas o que perpassa? Qual é o fio que conecta tudo isso? Hoje, aprendizagem, no conceito da neurociência, é conexão. Então, como eu vou conectar a criança e o adolescente para entender o que é graça? Como vamos desenvolver o caráter da criança, tanto em casa quanto na igreja? Como ajudar a desenvolver o caráter? Como envolver essa criança e esse adolescente na missão? Esses são os desafios propostos no novo currículo. Nossa, Então, olha, pastor, para mim como mãe, isso é fantástico. Sim. Você saber que a igreja, né, nós como igreja estamos preocupados em aprofundar os estudos, em se aprofundar em pesquisas, em conhecer como está o comportamento do mundo em relação à educação de crianças e adolescentes e trazer isso
para que a realidade do estudo diário, porque a comunhão através da lição da escola sabatina é o estudo diário, então isso trazer de benefício para os nossos filhos. E mais que isso, é entender que um manual como esse, ele traz também, preparou os professores. Então, esses voluntários, né, que estão por trás dessa educação que acontece ali na igreja, estão munidos e preparados de acordo com o que o meu filho vive hoje, com a realidade dele em relação ao aprendizado. Isso para mim é fantástico. Tremendo. Para você que está nos acompanhando, só para retomar aí, se você chegou agora aí no Pod Bênçãos para você, o nosso assunto hoje é a escola sabatina. Para você que é professor, obviamente, para você que é pai aí, tem o seu filho participando de uma das classes, para você que participa de uma classe, né, é importante saber que a igreja adventista, ela tem um preparo, ela é intencional nos materiais, isso é tremendo, né? E hoje nós estamos aqui conversando, gastando um tempinho para entender a nova base curricular, o novo formato de se utilizar os materiais, de apresentar para as crianças, ou mesmo até ali para nosso envolvimento como adultos na relação com essas crianças, sejam pais ou professores, né? Para entender de que forma a gente pode participar, como a gente pode, né, se envolver. Então, esse é o papo, esse é o assunto. Participa aqui com a gente, deixa também aí seus comentários, sua reação, converse com a gente através do chat aí também. Tenho certeza que a conversa é boa e como a Ayane colocou, né, eu também acho interessante e extraordinário olhar para essa igreja e ver a quantidade de materiais preparados, mas não qualquer material, né, ali. Mas, pastor, mas coisas extraordinárias assim, pensadas, né? Nós temos muito material muito bom produzido até agora, e a pergunta é, por que mudar? Por que um novo currículo? Então, nós vamos ter o ano de 2024 para treinamento e 2025 será a implantação. Mas por que mudar? Eu acompanhei um estudo que chama a minha atenção e com certeza vai chamar a atenção de vocês, é um alerta, é uma luz que a gente tem que olhar, que há pesquisas que mostram que crianças que nascem na igreja, ou filhos de adventistas, que frequentam a classe do hall, jardim, primários, juvenis, adolescentes, a partir dos 12 anos, começam a demonstrar uma diminuição de interesse pelas coisas de Deus. 50% das crianças que passam por todo esse currículo, que passam por todas essas unidades, a partir dos 12 anos, 50% demonstra um menor interesse pelas coisas da igreja. Então, a pergunta para nós, educadores, é: o que pode ser feito? O que precisa ser mudado? Como conectar essas crianças com a missão? Como conectá-las para entenderem o que é a graça? Interessante, professora, que quando a gente fala de mudança, a gente já vai sentindo aquele frio na espinha, a gente já vai... Já estou acostumado assim, e agora vai ter que ser diferente. Tem 30 anos, a gente está falando de voluntários, professores que já estão ali e já experimentaram algumas mudanças, e esses já sabem como lidar. Alguns estão ali no começo e agora que aprenderam, já de novo, outro. Eu penso que é interessante o pessoal que está nos assistindo, que está nos ouvindo, entender que mudança faz parte do desenvolvimento humano. Existir, viver, impõe sobre nós a necessidade de nos acostumarmos com a mudança. E mudanças para melhor, como essa mudança agora, tem que ser abraçadas, recebidas, dialogadas, como esta proposta aqui, que penso ser incrível, porque no diálogo a gente passa a pensar para além, a gente passa a se acostumar com aquilo que é novo, a gente questiona, a gente pega aquilo que era antecessor e a gente vê o que daquilo vai ser usado para frente, porque não quer dizer que a gente vai começar do zero. A gente está um degrau acima, a gente está subindo, a gente está melhorando, é uma progressão. Então é importante, pessoal que está nos ouvindo, que eles entendam, você entenda que é bênção para você essa mudança. Você vai interagir com esse currículo na forma de pensar nesse tempo.
diferente. Há 20, 30 anos, a forma de pensar era diferente, a forma de ser educado era diferente, por isso o currículo era adaptado àquela realidade. E hoje é assim. Eu também vejo assim, lógico, vai ser mudança para alguns, mas para outros, eu acho que até quase que um reconhecimento, porque assim, alguns já estão sentindo essas necessidades, inclusive dentro da criatividade que o professor tem, a Ayane agora mencionou, eu me lembro também disso, né, que usava o espelhinho e tal, tinha essa situação, alguns professores e algumas classes já sentindo algumas dessas necessidades, né? Até pela experiência que tem, esses voluntários já começaram a fazer algum tipo de mudança. E eu entendo que esse novo material, quase que também, não só uma proposta do novo, mas também dizendo assim, aqui está aquilo que você estava buscando ou procurando, aquela coisa assim, estou aqui para te ajudar a passar por esse processo, a trazer esse diferencial. Então, é uma soma, né, Ayane? É trazer assim, ó, tá aqui alguma orientação para te ajudar nesse processo de mudança que talvez você já sentiu a necessidade de fazer e de aplicar. E essas mudanças, elas são marcadas por desafios. Então, se a gente pensar, qual seria o nosso maior desafio? A gente pode pensar, um desafio é a criança estudar a lição em casa. O desafio é desenvolver autonomia para que uma criança, que a partir do momento que ela já saiba ler, ela também tenha o seu momento pessoal com Deus, autonomia no seu crescimento espiritual. Esse novo currículo prevê isso, que a criança tenha um relacionamento vivo com Jesus. Então, o que é, para mim, fascinante, todo o currículo é baseado na Bíblia. A criança vai ser levada nesse currículo todos os dias a ter um relacionamento com Jesus através da leitura da Bíblia. É um grande desafio? É. Mas existe um estudo que mostra, feito lá na Europa, que o estudo intencional da Bíblia modela o caráter. Então, um dos grandes desafios é o desenvolvimento do caráter. Então, como o estudo intencional da Bíblia pode fazer o meu filho, as nossas crianças, os nossos adolescentes terem um caráter semelhante ao de Jesus. E isso, consequentemente, vai a longo prazo, eu acredito que reduzir aquele dado negativo que a gente tem de crianças que têm deixado ali o interesse pela igreja, né, ali na fase de adolescência, de 12, reduzir, e acredito que o objetivo é um dia minimizar quase a zero isso, né? E o terceiro pilar é justamente a missão. É como engajá-los e envolvê-los na missão. Então, tudo isso partindo do estudo da Bíblia. Bora repetir só os 3 pilares, só para separadinhos, para marcar, professora Suzete, desculpa. Vamos repetir quais são os 3 pilares? O primeiro é graça, então a criança entender que Deus a ama. E é interessante que nessa nova proposta, esses minutos prévios, porque a gente falou que um conceito de aprendizagem é que a aprendizagem é conexão. E a gente tem também a conexão afetiva. Então, os minutos prévios, quando a criança chega na escola sabatina, como ela é recebida? O sorriso, o abraço do professor é um sorriso e um abraço que conecta essa criança com Deus, com o amor de Deus para a vida dela. Então, esse é um ponto. Então, graça. Graça. O segundo é desenvolvimento de caráter e as crianças vão ser desafiadas a viver aquilo que ela está aprendendo no dia a dia. Muitas lições vão ser extraídas da natureza e os pais vão ter uma parte essencial, como também os professores, porque muitas crianças vão ver o amor de Deus nas atitudes dos seus professores, na vida, no seu lar. Então, isso é interessante. Outro desafio vai ser, e outro pilar, é a missão. Como engajar. Mas eu acredito que o nosso maior desafio, o foco principal desse novo currículo é o desenvolvimento do caráter. Pastor Santiago, assim, claro, né? Todos nós fomos influenciados, a importância desses personagens, né? Lógico, vamos falar de família, mas antes disso, antes de falar dos pais, dessa figura professor, né?
Eu sei que tem professor ou professora, né, que teve um significado importante na tua vida, né? E se puder dividir um pouquinho com a gente, é significativo, até para a gente sentir o quanto é importante e o quanto isso pode ser marcante, né, para o resto da vida aí desse aluno que está ali nessa classe, né, vivendo esse momento, essa experiência. Eu sou adventista desde o nascimento, né? Então, com poucos dias de vida, meus pais me trouxeram à igreja ali como comunidade e me apresentaram. E nesse momento, que é uma cerimônia, a igreja toda se comprometeu a ajudar os meus pais a cuidarem de mim. E uma professora da nossa unidade Hall do Berço, que dentro dessa nova proposta ela vai receber agora uma progressão, será de 0 a 1 ano. 0 a 1 ano, babies, vai ser uma lição onde o pai e o professor vão ter a lição, a criança não, mas toda baseada em estímulos multissensoriais. Fantástico. Daqui a pouco vamos explicar Olha o isso spoiler, aí também. Isso é spoiler. Segura aí. Estímulos multissensoriais. E aí, naquela ocasião, teve uma professora, a Adalgisa, eu a chamo de tia Adalgisa, que era aquela que cantava a música que a Yane não quis cantar aqui pra gente. Quem chegou à igreja aqui foi o Marcos, quem ficou muito feliz foi Jesus. E aí tinha uma igrejinha, ela abria a igrejinha, tinha um espelho lá dentro. Eu sou de uma família muito humilde, e na minha casa, a minha mãe, eu tinha uma irmã, a gente tinha um espelho só, de borda laranja. Boa parte dos brasileiros já tiveram esse tipo de espelho de borda laranja. E a minha mãe, se olhava no espelho. Crianças, bebês, elas não têm essa proatividade para iniciativa de se olharem no espelho, né? Então eu ficava a semana toda sem me olhar no espelho. A primeira vez que eu me via no espelho, que eu sabia quem eu era do ponto de vista da imagem, era quando eu chegava na igreja, ela abria a igrejinha, eu me olhava e ela dizia, Jesus está muito feliz. Então eu sempre cresci com essa minha autoimagem positiva, minha autoestima positiva, porque o ambiente da igreja, a influência dessa professora, trouxe para mim uma série de, eu diria assim, de conjugações, de emoções, de frases, de ideias. E essa professora, ela então é inesquecível, ela participou de tudo que eu fiz, seja casamento, formatura, momentos felizes, mas ela participou também dos momentos mais tristes, sepultamentos. Até hoje, ela quase todas as madrugadas me manda um áudio de WhatsApp com uma oração, e ela continua orando por mim. Porque ser professor no contexto religioso não é uma questão de um período da vida, é uma questão de uma vida inteira. E até hoje eu carrego um compromisso de fazer por outras pessoas aquilo que essa senhora fez por mim. Inspirador. Sabe que nesse novo currículo, o professor tem uma parte fundamental na formação do caráter? Quando eu ouço a sua história, eu me sinto tocada, porque eu sei que, assim como a sua professora, muitos professores sentem o mesmo chamado de Deus. Os professores na escola sabatina são representantes de Deus. Os pais são representantes de Deus na vida das crianças e adolescentes. Eu quero contar uma coisa interessante falando sobre desafio e inspiração. Eu participei recentemente de uma reunião com líderes da escola sabatina, de representantes do mundo, das divisões da nossa conferência geral. E eles nos perguntaram, ao apresentar o currículo, o que nós achávamos que seria nosso maior desafio. Eu coloquei aqui que o nosso maior desafio, na minha perspectiva, é o desenvolvimento do caráter. Porque o desenvolvimento do caráter é como uma planta. Você tem que pôr a semente, você vai regando, afofando a terra. E essa metáfora do jardineiro, ela ilustra bem o que é desenvolver um caráter. Não é uma coisa imediata. Mas nos perguntaram sobre isso e nós tínhamos que pontuar de 0 a 5 o grau de dificuldade que avaliaríamos com relação à implantação do novo currículo. E foi interessante ouvir, professor Marcos, que a representante da China mencionou que
pós-pandemia, as crianças ainda continuam proibidas por lei de ir à igreja. Então, na China, o desafio deles na escola sabatina é que eles têm que dar a lição para os pais e os pais têm que passar a lição em casa. As crianças não vão à igreja na China. A líder do Japão mencionou que a maior dificuldade deles no Japão é que 60% dos membros têm mais de 60 anos. Eles têm poucas crianças no Japão. A líder da África, da Nigéria, mencionou que, ao contrário do Japão, eles têm muitas crianças. Estas crianças vão sem os pais. 80% da igreja é composta por crianças que não têm a lição da escola sabatina e não têm pais que estudam a lição com elas. E, consequentemente, essas crianças também perdem o desinteresse ou deixam de frequentar a igreja porque não tem continuidade, não tem lição, não tem apoio. E daí nos perguntaram, qual é o desafio nosso aqui no Brasil? Quando eu observo, quando eu escuto as dificuldades mundiais, eu tenho plena convicção que nós não temos problemas. Nós temos pessoas chamadas e inspiradas, como a sua professora, como você mencionou a sua Yane, você também. Antes de começarmos, contou uma história de como a sua professora fazia o incentivo. Isso aquece nosso coração. Nós somos uma união que tem um destaque muito grande no Projeto Maná. Então, existe no Brasil e em outras regiões da nossa divisão um investimento muito significativo para as crianças terem um estudo da lição. Essa lição faz parte de um currículo e esse currículo agora tem como maior desafio desenvolver caráter das crianças à semelhança de Jesus, porque sendo igual a Jesus, elas vão ter mais interesse de trabalhar como missionários, de contar a notícia para as outras pessoas que Jesus está voltando e elas também estarão mais preparadas para o céu. Muito bem, a gente está conversando aqui no Pod Bênçãos para você sobre escola sabatina, de forma especial sobre os materiais utilizados e assim, lógico, né, mais próximo ali às crianças, ao que a gente utiliza e é um novo formato que está surgindo aí, tá? Para a gente utilizar e alguma coisa você já está ouvindo aqui, um spoiler daí, você já está aí descobrindo o que vai chegar daqui a pouco nas tuas mãos aí, tá bom? A gente vai continuar aqui conversando, mas não esquece não, depois se perdeu alguma coisa, volta ali a barrinha, assiste o programa completo e aí descubra as bênçãos que podem ser derramadas sobre a tua vida, porque pode bênção para vocês, pode bênção para você, não é isso aí? É isso aí. E sabe que a gente ouvindo aqui algumas reflexões, né? A Suzete falando de algumas pesquisas, né? De números, o pastor Santiago falando da experiência. Eu me levo assim, a pensar de que esse novo currículo fala de formação de caráter, fala de amor, né? Porque você vê aquela troca de carinho entre o professor e o aluno, né? E a criança e o adolescente. Como isso vai mudar a relação dele com a missão. Mas também me leva a pensar como isso muda a vida dele. Porque hoje a gente vive uma realidade onde crianças e adolescentes já estão entre as estatísticas de alto número de depressão, de ansiedade, de doenças emocionais. Então, como isso também vai fazer a diferença na vida dessa criança, combatendo, onde o professor ali da escolinha, né, da escola sabatina, da sua unidade, é mais um ator que se une ali à escola, à família, para ajudar nessa situação de que a criança se mantenha longe dessa, sabe, se sinta amada, se sinta acolhida e seja estimulada a também compartilhar o amor dela pelas outras pessoas, a ser altruísta, né? A ter humildade, a ter caráter, sabe? E a buscar a Deus em todas as situações. Porque muitas vezes a criança entra nisso, por mais que a família se esforce, hoje existe uma gama de coisas que leva a criança a ter contato com situações que... tem, né, séries, filmes, internet. Então, a gente dá uma opção ali de uma forma criativa, de uma forma intencional, né? Que é a proposta de que a lição seja intencional. E eu acho que isso ajuda nesse cenário também, né? E isso é muito propício do momento que a gente está vivendo, né? Muito legal esse comentário da Yane,
Porque quando a gente amplia o número de gente, de pessoas envolvidas na formação do caráter de uma criança, a gente dá a essa criança o senso de pertencimento. Então ela pertence a uma família, pai, mãe, talvez um tio, uma tia, avô, avó, mas ela pertence a uma família que é muito maior do que tudo isso, porque tem compromissos de formação com ela. Até porque um dos pilares que é a formação do caráter, professora Suzete, caráter se forma com base na contemplação, com base em alguma referência. Então nós temos vários seres humanos que se transformam em referências para a formação desse ser humano, criança, adolescente, e nessas diversas referências, há momentos em que ela vai copiar uma referência na figura do professor homem. Isso é muito importante. A gente tem famílias disfuncionais em que a figura feminina ela tem uma influência muito maior na formação de um menino ou de uma menina, e quando a gente tem na estrutura da escola sabatina homens que estão ali em seu papel como líder espiritual, mas também no papel que pode ser de um pai, algumas crianças vão pegando algumas dessas referências para a formação da sua identidade, que está totalmente vinculada ao caráter, e pensando assim, a gente vai ter as mulheres, a gente vai ter casais, a gente vai ter, de fato, um ambiente familiar em que essa criança vai conseguir fazer comparação e copiar. Poxa, aqui em casa eu gostaria de viver a experiência ou viver da forma como eu vi o casal A, o casal B, o irmão A, a irmã tal. Então a gente consegue entender que essa ampliação da influência de toda essa estrutura chamada Escola Sabatina sobre a formação do caráter faz com que todos os membros da igreja sejam responsáveis, e aí essa criança ela vai entender que Jesus, né, esse Jesus maravilhoso, é alguém que ela também encontra na igreja, ela encontra em casa, ela encontra quando se encontrar com um membro fora de casa, fora da igreja. E ter um relacionamento vivo com Jesus. Exatamente, né? Tá todo mundo, assim, imagino que agora, bem curioso, porque a gente falou, né, Ayane, sobre essa nova metodologia, essa nova forma, né, e a importância desses papéis, né, desses professores, dos pais, de todos que estarão envolvidos, né, professora Suzete? E algo me chamou a atenção, até para esses que estão curiosos e daqui a pouquinho vão começar a receber esses materiais, isso mais físico, palpável, lógico, daqui a pouco já estão lendo, como já foi incentivado, mas além de todo esse preparo que foi dito aqui, dessa preocupação de ter um material que atenda, né, as necessidades desse momento que a gente está vivendo, eu fiquei sabendo aqui em conversas nossas, né, que também não foi só o estudo, mas houve uma certa prática, né? Já foi feito, já foi lançado, existe um protótipo, né? Foi Sim. testado em algum lugar, é isso? 80 igrejas aplicaram esse novo currículo no mundo. Então, na nossa divisão, foi feito um protótipo, um estudo piloto em São Paulo, um no Rio Grande do Sul e outro no Peru. Todos tiveram seus desafios, mas conseguiram concluir com sucesso. E eu lembro aqui, pastor, que eu vi que eles quase deram um spoiler aqui, e eu acho que é a dúvida de muitos. Professor Suzete, o que você pode falar na prática, assim, além do visual, que eu já posso garantir que eu vi alguma coisa que eu sei que vai mudar, né? O visual aí das lições, dos manuais. O que dá para falar, assim, o que já pode falar, né? De mudança, assim, na prática? Então, eu acho que o mais interessante é entender que o objetivo principal desse novo currículo é desenvolver um caráter semelhante a Jesus. A criança vai ser convidada a ter um relacionamento com Jesus a partir do estudo da Bíblia. Ela vai ter autonomia de ter o seu relacionamento com Jesus, de ler a sua Bíblia, e as atividades vão ser feitas com 2 propósitos: trabalhar a compreensão e a aplicação. Então, como eu vou viver um relacionamento com Jesus? O que eu compreendo e o que eu aplico na minha vida. E aí vão ter outras coisas. Uma nova estrutura das classes, uma nova proposta do ambiente, mas o mais interessante de tudo é que para o momento que nós estamos vivendo, esse novo currículo
tem como proposta desenvolver uma fé na criança, que ela tenha um relacionamento vivo com Jesus. Eu também já vi. Dando só um minutinho, pastor, dando base, então, para que seja um crescimento dentro da igreja que torne um adulto firme, né, na igreja e que possa, quem sabe, se tornar até um professor e continuar o exemplo. Então, acho que consolida bastante ali no comecinho para, no futuro, se tornar um adulto firme e bem convicto, né, do papel dele dentro da igreja e da sociedade. Então, é uma vida consistente com Jesus. Não é uma vida de aparência, não é uma vida de que me contaram. Cada criança vai ter um relacionamento consistente com Jesus que vai levar isso para a vida adulta. Eu também já vi, gostei demais. Fiquei curioso, fui olhando as imagens, estou falando agora como a parte artística ali, e um dos maiores artistas adventistas, pintores, ali eu diria assim, é o protagonista, porque quando eu olhei eu me senti representado. Eu me senti representado porque ali tinham negros, ali tinham pessoas brancas, ali tinham indígenas, ali eu me senti representado porque tinham homens adultos, tinham crianças, tinham orientais. Então, quando a gente olha o que é o próprio produto em si, a gente percebe que todas as nossas famílias, na sua dimensão étnica, em dimensões sociais, elas vão se identificar, vão se sentir representadas e, pela imagem, elas vão se interessar pelo texto em si. E eu diria que as imagens estão falando até mais do que o texto, até porque estamos falando dos bebês, que a leitura deles, a alfabetização deles por imagem, ela é antes, né, do que a alfabetização ali pelas letras, palavras, assim. Pastor, você falou uma coisa incrível, que é o que chama muita atenção. Houve um estudo para se desenvolver as imagens. Todas as imagens têm expressão facial que mostra a alegria de viver em Jesus. E todas as imagens levam a criança para Jesus. Isso é uma coisa incrível, que foi pensada. Outra coisa que você mencionou de se sentir representado, uma das partes desse currículo tem todo um trabalho de inclusão. Então, não só de etnia, de raça, mas também inclusão. Poxa, professora, eu estava olhando uma das imagens e vi uma criança com um aparelho auditivo em uma das imagens. E aí eu fiquei pensando assim, puxa vida, foi a primeira coisa que eu vi, estava muito nítido. Então, isso é maravilhoso, porque a igreja está pensando em pessoas. E a igreja está oferecendo às pessoas, em quaisquer das suas necessidades, condições de se encontrarem com Jesus, de serem amadas por Ele e se prepararem, né, para um encontro cada vez mais real e eterno. E é muito interessante que isso vai além de simplesmente uma capa de lição. Porque a gente vê hoje, né, os esforços de algumas empresas, instituições, em trazer ali essa diversidade. Mas vai além das imagens, não é simplesmente a gente estar incluindo pelas imagens. Não, pelo conteúdo mesmo, porque hoje... Isso é assunto para outro podcast, sabe, pastor? Daqui a pouquinho a gente daqui a pouquinho, isso. Mas a gente sabe dos esforços da igreja, inclusive para a área da escola sabatina, de trazer essa inclusão na prática, para capacitar pais, professores, para que isso seja uma realidade de fato na rotina da escola sabatina, na rotina diária das atividades da igreja, né? Tudo bem, hoje a gente conversou um pouquinho aqui sobre o que vai chegar de novidade aí, em especial na escola sabatina, para os pequenos, para os juvenis, para os adolescentes, enfim, tem novidade chegando e a gente conversou um pouquinho sobre essas novidades, sobre a importância, né, desse novo método de ensino, nova abordagem, nova maneira de se aproximar. Foi muito bom, quero agradecer aqui ao pastor Santiago, a professora Suzete, muito obrigado, professora, muito obrigado, pastor Santiago, aí pela participação de vocês, pelo bate-papo, né, muito bom. Muitas bênçãos hoje. Conhecermos, como a Ayane disse, né, não só uma proposta bonita ali de capa ou de novo material do desenho, né, como já foi também bem colocado, mas profundamente preparado, estudado, aplicado, né, para que a gente pudesse ter esse resultado aí. E eu espero que você tenha se sentido abençoado, porque esse é o nosso desejo, né,
que as bênçãos aí recaiam sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua família. Antes da gente encerrar aqui juntos, quero pedir ao pastor Marcos Santiago que compartilhe um texto da Palavra de Deus, que é o texto que a gente deseja compartilhar sempre aqui, porque o que tem aí é bom demais para todos nós. Pastor Charles, esse é um texto que me toca muito e parabéns à equipe por escolher esse texto como referência, não só ao nome do podcast, mas como aquilo que a gente deseja para todos os que nos ouvem. E esse texto, eu vou resumi-lo, está em Efésios capítulo 1, verso 3. Ele diz assim: todo louvor seja a Deus, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos. Muito bem, esse é o nosso desejo para você. Então, bênçãos para você.